ponto pode ser pensado, por exemplo, no caso das imagens fotográficas analógicas, como o ponto do níquel, né? O grão, aquilo que quando a gente amplia muito a fotografia analógica, é que a imagem se desmancha, se esboroa no grão. E que na imagem digital vai ser o pixel, né? O gesto que corresponde à manipulação dessa imagem, dessa tecnoimagem, não é mais sequer esse gesto que o Will está fazendo aqui, né, da canetinha, mas é da ponta do dedo. A ponta do dedo que aciona a tecla, que aciona o touchscreen, ou que faz assim no ar e provoca alguma reação quando você tem alguma câmera sensível, né, à interação, certo? As tecnoimagens para Flusser fazem uma coisa interessante, porque ao mesmo tempo em que elas decorrem da radicalidade da consciência histórica, ou seja, elas preservam em si a lógica da linearidade, elas também recuperam o sentido mágico da imagem que antecedeu a consciência histórica, né? Então, essas duas coisas convivem, né? E o que nós vamos ter como resultado é que o dia não importa mais se é o cavaleiro que trouxe ou se foi a rotação do planeta, porque não importa mais se lá fora é dia, porque aqui dentro do shopping center onde eu estou, eu nem sei se está chovendo, se é dia ou noite, porque exatamente a possibilidade da cultura digital controla a temperatura, a umidade, controla a luminosidade, e não importa se é 4 horas da manhã ou 3 horas da tarde, se está o sol de rachar lá fora, essas condições serão forjadas aqui. Então, para o contexto das tecnoimagens, nós temos, então, não mais uma mediação na relação com o mundo lá fora, mas uma constituição desse mundo de acordo com o que nós possamos imaginar, ou nós, ou os programas que regem os aparelhos. E é aí que a gente entra numa discussão interessante proposta por Flusser. Bom, essa imagem, então, é constituída por cardumes de pontos, né, que resultam de aparelhos, de aparatos programados previamente. Esses aparelhos são programados, então, para produzir essas imagens, essas condições, certo? E esses pontos vão se agrupar e se aglutinar e formar de forma não fixa essas imagens, de acordo com os programas e com as condições e as intenções que os operem, né? Ela não deixa mais marcas na superfície. Essa imagem não resulta, então, de uma marca deixada na superfície. Nós projetamos, né? Quando apagar a luz ali, aquela imagem acabou, né? Você tem uma projeção, ela é importante, mas se a gente puxar da tomada, não tem mais, acabou. Ou seja, ela não existe enquanto materialidade, ela existe enquanto código, ela existe enquanto cálculo. E o Flusser brinca com a palavra cálculo, cálculo da pedrinha, daquela do colar que eu tinha falado, e cálculo matemático, que resulta, então, na produção dessa imagem. Bom, então, a imagem digital seria aquela que, para Flusser, ela faz um esforço para retornar a essa concretude, para retornar a essa materialidade, sem conseguir. Então, a imagem digital faz um esforço danado para se fazer volume, por exemplo, no holograma, sem conseguir ser. Ela faz um esforço para ser texto. Isso aqui que vocês pensam que é um texto escrito, é imagem que se faz texto. Ela faz esforço para ser superfície, né? Mas sem conseguir ser. Ela continua sendo cálculo, zero dimensional. Eu encontrei um texto de Newton Pellegrini falando um pouco sobre Flusser, e ele faz algumas considerações interessantes a respeito. Eu vou fazer uma leitura rápida, porque é bem sintético o que eu trouxe.
ele coloca o seguinte: o mundo das imagens técnicas é o não lugar. O vazio e a imaterialidade constituinte das não coisas desse mundo são parte de uma estrutura tornada visível superficialmente, ou seja, está na superfície, mas não tem raízes. O autor prossegue: pode-se supor que as tecnoimagens atuem sistematicamente no sentido de propagar um determinado tipo de logicidade, quase sempre com uma clara intenção de existência hegemônica. Assim, por toda parte, as imagens técnicas surgem como entidades facilitadoras da compreensão das nossas relações com o mundo, obviamente, provocando intencionalmente como resultado o convencimento coletivo. Ora, se as imagens técnicas nos explicam, nós estamos convencidos de que. Ponto. Certo? Sobre a superficialidade das imagens técnicas, como observou Flusser, ela traz implícita a lógica do imaterial e do capital como instrumento de submissão coletiva da imagem de um futuro a ser atingido pelo progresso tecnológico. Neste ponto, eu encontro uma aproximação instigante entre as inquietações que moveram Walter Benjamin com as questões de Flusser, sobretudo no cruzamento entre as noções das imagens tecnológicas e da lógica do capitalismo, este pensado em sua radicalidade. Eu já cheguei a comentar aqui em outras ocasiões, né, o capitalismo pensado como religião, como propõe o Walter Benjamin, né, uma religião capaz de penetrar todas as instâncias de nossa vida, de nossas vidas. E aí eu retomo aqui a Carla, que está aqui presente. Eu cheguei ao contato sobre um filme do Godfrey Reggio, né, o Visitors de Holy See, que ainda vai ser lançado, já foi lançado nos Estados Unidos, aqui provavelmente chega em 2014, em que a ideia é justamente o estado de transe das pessoas diante das imagens dos aparatos tecnológicos, né? E essa ideia das imagens, das tecnoimagens, tratadas como aquele lugar sagrado em relação ao qual eu fico em estado de transe embevecido, né? Essa ideia dessa relação. Bom, então, talvez nessa direção a gente possa pensar um pouco as razões pelas quais nós passamos a necessitar dessas imagens técnicas, né? Não conseguimos mais nos pensar sem os aparatos, sem o smartphone, como foi o caso do rapaz que faz o depoimento de que vai até o show e não consegue se relacionar com o show na ordem direta, senão mediado aí pela telinha do smartphone, que ele diz: sim, valeu a pena os R$140 que você pagou para assistir esse show, né? Na verdade, o que o Flusser coloca em termos de discussão nesses termos é que nós passamos a operar como funcionários dos aparatos tecnológicos, ou seja, nós trabalhamos, não nós produzindo e determinando o que é que nós queremos de fato, mas as programações dos aparatos tecnológicos é que definirão para nós o que é que nós queremos do mundo e como nós vamos nos relacionar com o mundo. Faço aqui um parênteses para trabalhar com uma outra ideiazinha extremamente interessante também, que é o conceito de inert. Inert. Ou inner, aquilo que é para dentro, net. Né? É a brincadeira com essa palavra, que é apresentada por um outro relato também, de um desenvolvedor de software norte-americano que usa um total de 700 sensores, dispositivos, serviços e aplicativos que coletam dado em tempo real sobre suas atividades, seu corpo e o ambiente ao seu redor. Ele fica conectado o tempo todo. Todos esses sistemas monitoram seu humor, seus movimentos e sua saúde. Tanta informação, segundo Chris, que é o nome dele, o ajudou a conhecer-se melhor do que nunca. É a minha inert. Agora eu sei o que beber, o que comer, quando dormir e quando me levantar. Coisas muito simples como isso, conta.
Esse relato é interessante porque o que se coloca então a tecnologia digital fazendo a mediação não só com o mundo e as coisas do mundo lá fora, mas inclusive com aquilo que eu sou, o que eu penso que seja, né? Exatamente. Então, nós nos sentimos nus quando somos obrigados a ver o que está lá fora e também o que está aqui dentro, com os nossos próprios olhos, sem a tela do smartphone e os outros meios de conexão entre os nossos olhos e o que pretendemos ver, né? Entre os nossos sentidos e o que pretendamos perceber. Outros aparatos tecnológicos estão por vir e aprofundarão mais esse quadro. Ainda não sabemos até quando e com quais desdobramentos, mas o fato é que confiamos cada vez menos nos nossos próprios sentidos e passamos, então, a acreditar nas informações se elas forem confirmadas pelos aparatos tecnológicos, né? Como isso se desdobra naquilo que somos, como somos, imersos na cultura contemporânea. E aí eu retomo aqui algumas outras referências, porque é importante pensar que, embora Flusser seja pensado ou apresentado muitas vezes como filósofo das mídias, na verdade ele está pensando a cultura contemporânea como um todo, né? Ele está pensando a condição humana. E também é bom lembrar que, quando ele fala das tecnologias e também dos sujeitos como funcionários dos aparelhos, ele está pensando, por exemplo, nos campos de concentração que dizimaram sua família. Esse espaço também como um espaço de tecnologia, esse espaço também como um aparelho do qual sejamos funcionários, né? É bom pensarmos também nesses termos, não só na questão o digital, só o smartphone, o computador, a internet, etc., né? Então, retomo aqui algumas referências do comportamento típico atual, nesse esforço de concreto, sempre fadado de alguma forma ao insucesso. Eu não quero falar de fracasso, porque fracasso vem como um julgamento de valor. Eu não quero julgar, eu quero tentar entender esse processo, né? E também não quero adotar aqui nenhuma postura nostálgica. Antes era melhor do que hoje. Não tenho em momento algum essa intenção. Vamos pensar num modo de produção pré-capitalista. O Will falava do sapateiro, né? E eu vou pensar a questão do alimento. O agricultor ia lá, plantava, cuidava da planta, dominava todo esse processo, colhia, trazia para casa e com aquilo que ele tinha plantado, preparava o alimento e se alimentava. Alimentava os animais que conviviam com ele ali. Ele, então, tinha conhecimento de todo o percurso, né, do alimento que o nutria. Bom, hoje nós temos uma fragmentação, quer dizer, hoje, a partir da instauração, né, da Revolução Industrial e do sistema capitalista, a gente tem uma fragmentação desse processo. Eu não sei de onde veio essa água que eu estou bebendo aqui. É para mim? É. Mas eu não sei a origem dela. De onde ela veio? Eu não sei. Eu fui lá, bom, alguém comprou a água, eu estou confiando. Ai, meu Deus! Então, mas na verdade nós operamos dessa forma todo o tempo, né? Nós não sabemos o percurso que cumpriu, por exemplo, o alimento que nós consumimos. Nós não sabemos sequer de que ele é constituído, de onde veio. Antes eu ia lá e tirava a água do poço, eu sabia, estava ali no poço, eu ia lá com um balde, tirava e consumia. Hoje eu não sei de onde ela vem. Eu não sei quem fez essa xícara, essa caneca, como é que ela foi feita, como ela foi produzida, como ela chega aqui, quem comprou, e quando ela se quebrar, para onde ela vai. Eu experimento só um fragmento disso, certo? E perco a noção desse todo. É exatamente como a ideia do esboroamento da imagem na zero-dimensionalidade, né? Na verdade, nós vivemos dessa forma. E fazemos um esforço constante de retomada, muitas vezes nas mais diversas maneiras. Você tem o movimento dos vegetarianos, o movimento pela reciclagem do lixo, produzir menos lixo. São esforços que nós vamos fazendo, de alguma forma, de retomar o controle desse processo, mas nós sempre ficamos numa parcela dele. Nós não conseguimos chegar, né, a retomar essa condição que é anterior a esse momento. Bom,
E penso também na questão do papel que hoje os animais domésticos cumprem, né, nas nossas vidas. Todo mundo tem seu cachorro, todo mundo tem seu gato, devota a ele cuidados, há campanhas de proteção aos animais, para não maltratar, etc. e tal. Mas, ao mesmo tempo, isso me parece que resulta também desse esforço de nós reencontrarmos com o animal que nós somos e do qual nós nos esquecemos em meio a essa fragmentação. No entanto, nós atribuímos a esse animal que convive conosco uma dimensão humana, né? Nós o tratamos como se humanos fossem, né? Com os mesmos alimentos que nós temos, com as roupas, os nomes, os tratamentos médicos, etc., plano de saúde, seguro de vida, etc. e tal. E dessa forma também vamos nos esquecendo e nos afastando cada vez mais da concretude da nossa dimensão animal, da qual nós sentimos e não conseguimos nos reencontrar com ela, né? Bom, são só digressões para a gente pensar um pouco sobre como é que essa atomização se reflete no comportamento contemporâneo nosso. Bom, então, nós vamos nos esforçando para recuperar essas relações sem conseguirmos, e de alguma forma, exatamente nessa condição que Flusser vai nos lembrar dessa condição de funcionários num cenário que pode ter duas abordagens possíveis para Flusser. Uma visão distópica seria a visão em que nós sucumbiríamos à condição de funcionários de um totalitarismo da tecnoimagem, né? E essa distopia, ela esvaziaria as relações do homem com o mundo a partir de um vórtice que faria com que tudo se consumisse no aqui e agora, e que interessa a um sistema capitalista radical da lógica da sociedade de consumo. Tudo aqui agora, né? Sem possibilidade, inclusive, de futuro. Numa visão utópica, para Flusser, poderíamos aprender a operar com a potencialidade que as novas tecnologias trazem, né, para estabelecer conexões, para constituir novas comunidades, para fazer circular informações que são caras, né? E para propiciar efetivamente a superação de dificuldades. E aí essa articulação, nós perguntaríamos, é possível, por exemplo, fazer política no Facebook, como você está propondo, como uma discussão para o próximo encontro, e essa potência ela existiria, né? Mas é preciso pensar como poder viabilizá-la, né? Torná-la viável, e até em que medida, quando nós acreditamos que estamos exercendo essa potência, nós estamos de fato, né? Para Flusser, então, essa visão utópica estaria na possibilidade de nós jogarmos contra os aparelhos, nós jogarmos contra o aparato tecnológico, fazer uso da sua programação, fazer uso do seu recurso, mas não nos submetermos àquilo que ele está pré-programado, mas fazer com que ele se submeta àquilo que é o nosso projeto de comunidade, sociedade, etc. Jogar contra o aparelho, então, é uma expressão que o Flusser vai usar como possibilidade. Agora, o que isso significa na prática, já são outros 500. Né? Há muitos usuários que reivindicam para si a alcunha de jogadores contra o aparelho, ou de jogadores libertários. Na dúvida, a dúvida é sempre a melhor companheira. Bom, de toda sorte, estamos todos modificados de modo irreversível, inequivocamente. E aí eu faço uma pergunta para vocês: quantos aqui gravaram trechos do que está acontecendo aqui ou fotografaram? O que farão com essas imagens? Levarão consigo como prova de testemunho para dizer depois: valeu a pena os 5 quilos de alimento que eu levei lá, como o rapaz, né, lá que foi ao show da Marisa Monte?
levarão consigo como prova de testemunho para convencer a si mesmo de fato que aqui estiveram e ouviram o que ouviram? Manterão essas provas consigo por quanto tempo? Qual o prazo de validade dessas imagens? Vão compartilhar nas redes sociais entre seus pares? Qual a natureza da relação entre esses pares? Quem são esses pares? Em última instância, nos encontramos todos na condição de testemunhas de um devir ou um vir a ser sendo, a respeito do qual não temos quaisquer certezas. Não teremos. Um tempo em que o mundo carece de sentido e por isso precisa ser reconfigurado a partir dos mosaicos sempre impermanentes de pontos sem dimensão que se movem como cardumes, revoadas, enxames para constituir aparências de imagens superfícies, no ar do esforço de retorno ao concreto. Obrigada pela paciência de vocês. Acho que vou ter que estudar mais você. Queridos, nós vamos agora ao intervalo. Retornaremos com o microfone aberto a todos para um debate público, perguntas e comentários. Eu queria convidar um dos participantes bem ativos aqui nos nossos cafés, o Yuri Brandão. Ele gostaria de dar uma mensagem. Então faremos um intervalo e voltaremos com todos participando. Ele solicitou esse momento. Boa noite a todos, eu sou Yuri Brandão, eu participo aqui ativamente do Café Filosófico. Primeiramente, eu gostaria aqui de falar publicamente que hoje eu vou abrir mão da minha fala, eu não vou participar por um bom motivo, uma boa causa. Amanhã, 31 de março de 2014, vamos completar 50 anos do golpe militar de 64. Eu acho que quem tem mais de 50 anos, ou quem estudou muita história, deve saber do que eu estou falando. Pessoas foram torturadas, mortas, famílias foram desfeitas, pessoas foram exiladas, e não se enganem, o exílio também é uma tortura muito grande, sabe? Trouxe danos psicológicos irreversíveis, né? E quando a gente vê alguns absurdos que a gente vê na internet, por exemplo, pegando o tema de hoje, que militares estão preparando amanhã comemorações ao golpe, eu gostaria de pedir, antes de a gente sair do intervalo, que nós pudéssemos fazer 1 minuto de silêncio aqui em memória a todas as pessoas que morreram, que foram torturadas, que foram exiladas, que foram perseguidas pela ditadura militar no Brasil. Pode ser uma coisa que não signifique nada, né? Uma coisa muito simples, mas você pode ter certeza que para muita gente que sofreu nesse período, e para o nosso país que sofreu talvez danos que nós pagamos até hoje, com falta de direitos sociais, uma política praticamente corrupta, eu acho que vale muito a pena, pelo menos fazendo 1 minuto de silêncio agora, para podermos fazer uma espécie de reflexão durante todo esse período que passamos, de sofrimento, de dor, e até agora que estamos tentando recuperar uma possibilidade de um sonho de um país melhor. Muito obrigado. Olá, boa noite. Boa noite, querido. Meu nome é Natan. Bom, dessa vez até tive o cuidado de escrever aqui, né? Muito prazer, boa noite, professora, novamente, muito bem-vinda. Sobre a questão do tema, que a gente vê muito sobre essas questões da superficialidade, principalmente quando a gente pensa a imagem dentro das mídias e do comércio, essa questão do porquê ou o que, para quem vai se vender as coisas, eu pensei assim, que a superficialidade das peles, ou seja, dessas capas, cascas que nós temos, as máscaras e as personalidades tornam mutantes pela potência das ideias adulteradas propositalmente, que hoje já se automatiza no processo de adulteração pelo Photoshop ou softwares relativos ao objeto. E essa mutação da biologia, da botânica, da natureza em geral,
até do DNA, para satisfazer um ser egóico. E esse ser é um ser na individualidade ou em pequenos grupos, e essas características desses objetos vão da imagem visual ao prazer da natureza em todo. Então eu gostaria que a senhora fizesse um paralelo entre toda essa ideia que a senhora propôs de superficialidade dentro do autor, e dentro dessa questão do comércio. A gente vê como que as coisas se tornam mutantes, como por exemplo eu pegar esse copo, todo mundo sabe que é um copo de vidro, mas aí eu vou propor para você que esse é o copo de vidro, e feito com areia, não sei da onde, como todo copo, mas eu vou criar uma certa mutação em cima dessa forma, que nada mais é do que o que é, para que eu possa te vender isso. Obrigado. Por gentileza, verifique o microfone sem fio, a produção técnica, para tirar o eco, tá bom? Obrigado. Sim. Aproveitando aqui que o microfone está do lado, né, do nosso amigo Natan, meu nome é Sandro, professor. Bom, eu acho que não é bem uma crítica, mas um comentário também em resposta que você falou. Do mesmo modo que o nosso amigo Yuri, ele é PDT, atualmente, além de ser professor, eu estou militando com o pessoal da parte progressista. Né? A gente teve recentemente um curso com o sociólogo político Luciano Dias, da Fundação Educampus, onde foi dado as mídias sociais dentro da política. O que a gente viu? Que hoje os políticos estão tratando de trazer uma imagem muito superficial daquilo que eles querem passar justamente para a população, em formas de arranjar voto. Independente de ser a partir da turma do Marconi, independente de ser também a turma do Tamin. Afasta, quem sabe, um pouquinho o microfone da boca. Melhorou? Afasta um pouquinho da boca, por gentileza. Vamos ver se melhora. Bom, repetindo então. Do mesmo modo que o nosso amigo Yuri, a gente está militando hoje um pouco, né? Em ordem dela. A gente teve recentemente um curso sobre mídias sociais do nosso professor político Luciano Dias, da Fundação Educampus, Brasil. Onde ele trouxe para a gente o seguinte, que hoje o Facebook está sendo um objeto em forma de tratar de forma superficial os políticos, onde o povo quer ver o quê? Quem somos, o que fazemos e o que podemos trazer. Resumindo, eu vou votar em você em cima daquilo que você é, mas aquilo que eu quero passar para você. Tá? Mais um comentário para ver. Alguém gostaria de fazer a pergunta? Eu pediria que chegasse até a mesa. Eu vou ceder esse outro microfone, porque este aí está comprometido. Por gentileza, o funcionário vai ficar usando o microfone. Alguém gostaria? Peço que se dirija, por gentileza, ao microfone por um problema neste sem fio. E quaisquer outros que possam vir logo depois dele, para que a gente possa discutir depois. Obrigado. Boa noite. A minha pergunta é direcionada para a professora. Eu sou Wagner, sou estudante de Pedagogia da Pontifícia Universidade Católica de Goiás e... Pode ser? Tudo bem. Então, a minha pergunta é a seguinte. O ano passado eu trabalhei com crianças de 8 anos e tentei falar com elas sobre arte surrealista relacionando com a arte gastronômica, numa espécie de aula que eu tive que montar no estágio remunerado. E, de uma certa forma, usei muito recurso midiático, muito recurso imagético, né, para incrementar a aula.
E a minha pergunta é a seguinte: de que forma o pensamento de Flusser pode contribuir, né, com a utilização ou a não utilização de recursos midiáticos e imagéticos dentro da sala de aula? Mais alguém nesse momento gostaria de apresentar? Então nós vamos com essas três e depois outros se apresentam ali. Bom, eu quero primeiro agradecer os comentários do Natan, do Sandra e do Wagner. Acho que a gente pode pensar em dois temas, dois grupos distintos, né? É importante pensar que em Flusser a ideia de superficialidade, eu vou reiterar isso, ela não está relacionada com o que é raso necessariamente, mas ela está relacionada com uma característica epistemológica das imagens, um modo de ser e de codificar as informações sobre o mundo que é sem raízes, né? Que são esses grãos soltos e dispersos. Então, não existe aí nenhum julgamento de valor e nenhuma atribuição, por exemplo, na ideia de superficialidade, por exemplo, do conceito de alienação que a gente poderia pensar. Essa questão, ela vai estar mais ligada, né, embora o conceito de alienação não seja um conceito com o qual você vai trabalhar, né, não faz parte do pensamento dele, mas nós poderíamos pensar na problematização que ele faz do funcionário, da ideia do funcionário. Então, quando o Natan fala da questão das peles, das máscaras, né, e da questão também do valor, né, e de como se opera com essa questão do valor capital dentro da sociedade de consumo, né, nós podemos pensar isso a partir de uma outra questão que é: quem é que determina, por exemplo, que você precisa do modelo mais recente do smartphone para você viver? Vocês usaram a referência do copo, por exemplo, mas vamos pensar no aparato tecnológico. Eu fiz uma brincadeira com um pequeno exercício, já relatei isso também. Eu usei durante cerca de 8 anos o mesmo aparelho de telefone celular, de uma tecnologia antiga que é a CDMA. A partir de um determinado momento, a operadora começou a me pressionar a trocar o aparelho. Eles instalaram o sistema GSM, a tecnologia GSM dos chips, e eu, de alguma forma, dava prejuízo para eles, né, usando aquele aparelho que não era com chip, era CDMA, e eu trocava as NANs. Alguém aí deve lembrar disso, nem faz tanto tempo, né? Então, não foi eu que escolhi que queria trocar de aparelho. Foi a operadora que me vende o serviço e que me vende o aparelho que decidiu que eu não deveria usá-lo mais. E a partir de um determinado momento, não me ofereceu mais o serviço e o meu aparelho morreu, deixou de funcionar. Ele atendia a minha demanda? Atendia. O que eu queria, ele atendia. Certo? Eu queria conversar com a Carla, eu ligava para a Carla atendia lá do outro lado. Pronto, era isso que eu queria do aparelho. Só que dentro de uma lógica radical da sociedade de consumo, a lógica que funciona não é essa, ela é ao contrário. São os programadores que definem o que é que eu preciso. Então agora eu preciso de um smartphone para ir para o show da Marisa Monte, senão eu vou me sentir nu e vou ter que me encher de coragem para olhar a olho nu o que está acontecendo ali na minha frente, né? Essa é a mesma lógica da questão da venda desse valor que é colocado a mais, ou que eu nem sei se faz sentido. Por que essa caneca custa R$15? O que é que faz com que essa caneca custe R$15? A gente paga por ela, não pergunta por quê, na verdade. Na sociedade de consumo, nessa sociedade atomizada, nós não perguntamos quais são todos os processos que acontecem, técnicos, manuais,
automáticos que chegam à fabricação da caneca, pelo qual eu estou pagando R$15. Não sei, eu como consumidora nessa sociedade, tenho dinheiro, pago e levo para casa, eu não pergunto sobre isso. É essa condição que você vai chamar de condição de funcionário, né? Do aparelho que fabrica a caneca, tanto quanto do aparelho que produz imagens, né? É essa condição que nós temos que colocar em suspenso para perguntar sobre. Você fez uma referência extremamente interessante. Começamos também a interferir no corpo, né? Alterar o corpo. E essa questão do rapaz que tem esses 700 sensores em torno de si, que de repente nós não sabemos mais como é que nós operamos. Outro dia eu ouvi alguém falando que tem o seu telefone celular, o despertador programado para lembrá-lo que ele tem que beber água. É um aluno meu que faz isso, né? E alguém pergunta, mas você não sente sede? Não, eu esqueço, eu não presto atenção, né? Então, essas peles às quais você se refere, Natan, me parece que elas fazem parte desse contexto todo, com o qual a gente está operando e que atende às demandas de uma estrutura, de uma radicalidade do sistema capitalista numa sociedade de consumo, a respeito da qual a gente pergunta pouco, a gente se submete muito mais do que pergunta a respeito, né? Então, e a questão das mídias sociais, eu insisto, eu não quero atribuir a elas nenhum valor, se é boa ou se não é, se é superficial ou se não é. As mídias sociais, os sites de relacionamento são espaços sociais iguais a esse aqui, só que acontecem no ambiente digital e propiciando outras formas de encontro, mas são espaços sociais. Então a grande pergunta é, o que é que nós, sujeitos sociais, temos feito desses espaços, né? Que potencialidades nós temos deflagrados a partir desses espaços? É isso. Em relação à pergunta do Wagner, que aí pensa na questão da arte, do ensino das crianças com 8 anos, é claro que a ideia, né, das tecnoimagens, ela é irrefutável, ela faz parte dos nossos processos de construção das aprendizagens sobre o mundo. E as imagens técnicas, a arte hoje na escola, ela vai estar muito mais por meio das imagens técnicas do que propriamente pelos objetos de arte. Objetos de arte não estão lá, mas estão as imagens reproduzidas, ou seja, cadê o Wagner? Que eu estou falando, eu não estou enxergando ele? Está aqui, eu estou achando que você estava aqui, Wagner, perdão. Então, quando você fala que você levou, por exemplo, imagens de arte surrealista, você levou a reprodução de obras surrealistas, né? Seja para projetar em parede ou fotografias nos livros e tal, que são imagens técnicas, que são reproduções técnicas das obras de arte. Oi? Isso, pois é. Isso. Então você vai ter todo um aparato de tecnoimagem para você fazer esse trabalho. Nenhum problema, não há problema nisso, né? Não há nenhum purismo nessa discussão. A grande questão é como é que nós vamos nos relacionar com isso, nos submetendo a uma lógica totalitária desses programas ou nos relacionando com elas de forma efetivamente criadora, crítica, etc. Né? Porque, mesmo que nós não queiramos, nós já estamos conformados dessa forma, nós já estamos modificados, né? Então, que projetos e que programas nós vamos operar dentro desse contexto? E como que nós vamos estabelecer a interlocução com os sujeitos que aprendem, que nós também somos nesses processos, nas relações com as imagens técnicas? Mas, sem dúvida, Flusser, inclusive, tinha uma visão mais utópica, no sentido de dizer assim, que as crianças que já nasceram dentro dessa lógica vão produzir informação, podem produzir informação, criar informação, etc., como nós não operamos, né? Mas sempre nessa relação dialógica. Respondi sua pergunta? Respondi, Natan? Respondi, Sandra? De certa maneira, eu acho que Flusser, como pensador de sua época, de nossa época, no Brasil, na ditadura no Brasil, saiu do nazismo e caiu na ditadura no Brasil.
foi excluído academicamente por um pensamento inigual, numa época ainda não ultrapassada de reprodução de uma lógica do qual ele se subverteu. Um dos elementos que, acredito, fizeram dele um autor revoltado, tratado como um excluído no meio acadêmico, é porque ele escreve com maestria sem citações bibliográficas. Como é possível alguém no meio acadêmico, na USP, escrever um livro e qual a referência bibliográfica? De onde vem essa verdade? Ora, de mim, eu sou um pensador. Ele não vai reproduzir de outra imagem técnica, ele não vai ser funcionário de uma lógica anterior. Ele vai refazer o jogo segundo o seu interesse cognitivo, segundo a sua nova visão, por ser uma criança utópica, né? Que o lugar que existe, o topos, lugar, não lhe cabe. Então ele vai para uma utopia e vai começar do nada. Não é um nada sem anterioridade, não é um nada sem referência, mas é um nada criado. É um nada a partir do qual ele se constitui, se cria. Nesse sentido, ele é, penso, não um obediente da lógica, mas alguém que refaz a lógica. Eu aproveito, deixa eu dar um exemplo, que talvez sirva às questões. Quando eu fui fazer carteira de motorista, e eu tive que fazer testes, né? Um deles foram os testes chamados testes psicotécnicos. Vocês já fizeram? A lógica desses testes são assim: você coloca, por exemplo, no desenho de um quadrado, apenas um dos lados. No quadrado, no modelo seguinte, 2 lados, formando um ângulo reto. No terceiro, 3 lados do quadrado. E o quarto fica em vazio para você preencher. Então, há uma lógica que se espera que você se torne obediente a ela e marque a única opção correta para ser considerado uma pessoa logicamente capaz. Esse é o teste psicotécnico. E assim vão fazendo em graus de memória, de cognição, de velocidade, suficientes para tabular o quanto você é inteligente, o quanto você é lógico. É incrível, porque para eu poder dirigir, eu preciso ter uma lógica diante do mapeamento, das placas, a obediência a uma lógica em que essas estradas são feitas e que se espera que sejamos lógicos no trânsito. Tudo bem. Mas a questão é que eu, teimosamente, na hora de fazer os desenhos, um desenho me pediu uma árvore. Eu que já conhecia um pouco desses testes psicotécnicos e psicológicos, por mais que eu tentasse obedecer ao sistema para ser aprovado, eu não resisti e fui um tanto eu próprio. E ao invés de desenhar como se esperava uma árvore com troncos fortes e raízes profundas, dando uma representação já pré-programada por uma teoria psicológica totalmente furada, de que somente com um modelo esperado eu seria uma pessoa que atenderia às expectativas sociais, eu acabei fazendo a minha árvore. E eu desenhei uma árvore cujos frutos da copa eram navio, livro, tinha até maçã, pessoas, frutos diversos, uma concepção da árvore da vida, em que tudo se dá. Acreditem, eu fui chamado pela direção da escola que fazia o teste, e a diretora, com um ritual de poder de avaliação que Michel Foucault deixou muito claro nas suas obras, olhou para o teste em silêncio, olhou para mim, olhou para o teste, olhou para mim. Fiz isso 3 vezes, como se quisesse construir o cerimonial do poder sobre a mim, aplicado através da prova. Prova que, se eu não acertasse, seria a prova da minha incapacidade, e se eu acertasse, seria a prova do que se esperava. No entanto, nada mais do que a obediência ao jogo. E depois, quando ela leu as minhas informações biográficas, eu disse lá, professor de filosofia, ela deu um suspiro e disse: ah, você é professor de filosofia. Tá, entendi. Fui aprovado. Porque eu entrei numa lacuna, num direito que é dado a loucos
a velhos e a crianças, e agora também aos filósofos, de que é possível ter uma visão criativa própria. É um tanto essa resposta quando eu não apenas jogo as imagens que se esperam que eu faça nos aparatos escolares, mas faço meio como citei Picasso, criando imagens que antes não eram reconhecidas historicamente. É o que tenta fazer a chamada arte pós-moderna, dizendo, isso aqui também é arte. Mas eu não posso fazer isso sem algum jogo, sem algum aparato, sem alguma outra lógica, mesmo que paradoxal, senão é qualquer coisa. Estes testes psicotécnicos, eles buscam nos padrões cerebrais, no hemisfério esquerdo do cérebro, uma linearidade lógica. Por que não fazem testes psicotécnicos investigando o nosso hemisfério direito com a nossa capacidade romântica, criativa, lúdica, para sermos profissionais? Curioso isso, né? Eu acho que deveríamos fazer provas em que a ternura, em que a criatividade, o sonho, a fantasia se tornassem elementos figurantes da constituição intelectual que validariam uma pessoa como gênio, como autora de pensamentos, mesmo que não logicamente habilitadas. Eu dou, por exemplo, assim, alguns trabalhos que foram que trabalharam com imagens técnicas que alteraram a lógica ocidental, trabalhando um pouco Flusser nesse viés de técnica da alienação, mas me aproximando de pensadores como Adorno, como Erich Fromm, esses novos marxistas que fazem uma crítica da produção cultural. Eu acho que o casal Simonton, por exemplo, um casal de médicos oncologistas, eles se valeram da técnica junguiana de imagens criativas, imaginarem o desenho, as células, no momento que as vítimas do câncer imaginavam suas células fortes combatendo as outras, recheadas lateralmente com momentos de felicidade, com figurações agradáveis a elas. Imagens como parques, imagens como sorrisos de crianças, como uma alimentação, não diria cerebral, embora perpassasse por isso, mas antes, espiritual. E ao uso esse casal Simonton, obra que é relatada por Fritjof Capra na obra O Ponto de Mutação e também em Sabedoria em Comum, muitos conseguiram vencer o câncer pela produção de imagens técnicas adequadas a uma autonomia do pensamento e não a reprodução do que se esperava que eles pensassem. Nesse sentido, eu acho que é possível, sim, superar esse efeito negativo em que crianças, quando hoje perguntadas de onde vem o leite, e a resposta do termo vaca não seja um conceito tridimensional do animal, mas seja a caixinha. De onde vêm os ovos? Da caixa. É interessante, mas muitas pesquisas mostraram que crianças que nunca foram à fazenda, mas viram filmes ou viram as embalagens, não sabem da referência do animal. Então tem uma figuração que mais obedecem a essa produção do que se tornam capazes de pensar por si mesmos. Portanto, eu acredito que é possível lembrar o trabalho de McLuhan, esse grande visionário dos meios de comunicação, especialmente com a sua obra chamada O Meio é a Mensagem, em que ele constrói, eu não sei, eu pergunto à querida Alice se Flusser conhecia McLuhan. Provavelmente sim, porque foi um dos visionários da era da comunicação, antes ainda da televisão, que ele dizia e chamava de aldeia global. Chegaria um tempo já percorrido em que nós seríamos capazes de conversar com pessoas do mundo inteiro, construindo uma espécie de comunidade e irmandade entre nós. Ele era até bem esperançoso. Todavia, essa ideia do meio é a linguagem significa, ao alterar a semiótica, o meio de linguagem, você altera não apenas uma informação,
mas uma forma de compreender a realidade. Então, enquanto tínhamos a oralidade, depois passamos para o texto, e depois passamos para as imagens que superam as explicações dos textos, e depois ficamos com imagens puras, cada um desses meios midiáticos, dessas plataformas de comunicação, a inteligência se ressignifica. Então faz sentido dizer que crianças que antes de falar já usam tablets vão ter uma criatividade, uma forma não linear de pensar que vai redefinir o conceito de inteligência humana. Quando eu crescer, como dizia o Fernando Sabino na orelha do livro O Menino no Espelho, que eu li quando criança, ele diz que quando criança lhe perguntavam o que ele queria ser quando crescer. Hoje não lhe perguntam mais. Se lhe perguntassem, disse: eu queria ser criança. Quando eu crescer, portanto, eu quero ser uma dessas crianças que nasceram com tablet, mas eu tive também a felicidade de nascer com livros. São oportunidades. Alguém gostaria de fazer alguma conversação? Eu vou ter só uma complementação ao que você expôs, colocando o seguinte. Para registro. Tá. J. Lamberg, professor, pesquisador. A questão é a seguinte. A propósito do seu exemplo de relação com a imagem, eu vi uma cena muito tempo atrás, ainda sobre o Império de McLuhan, e com a visão, inclusive, concentradora e voltada para o mercado, que ele tem o pecado de estar num determinado momento. Não esqueçamos que ele, na década de 60, fazia parte de um boom monumental, né, que aplaudia a imensa diversificação do capitalismo como o bem e todo o resto como o mal, fosse o que fosse. Eu vi um menino no mercado, junto, a mãe dele, outras pessoas e tal, e havia uma pilha de latas de suco de laranja. Nesse tempo não era plástico o que mandava, né? Ele olhou, pegou a lata, olhou, viu a fotografia da planta, da arvorezinha, e tal, disse: mamãe, onde fica um pé de tanjal? Que era o suco, né, que ele estava pegando na mão. E eu queria complementar perguntando o seguinte: considerando, o já exposto em relação à Flúcia, como ficaria um homem que chega numa terra que tem uma tradição ditatorial? O que foi pedido aqui há pouco, de um minuto de silêncio em função da Revolução de 64, ou ditadura de 64, o que quer que seja, evidentemente que é um momento, um recorte de tempo, onde a gente faz essa referenciação importante, mas nós somos uma nação que não vem propensa nem produto de liberdade. Esse homem que vem escorraçado pelo nazifascismo, né, e também logo depois com a União Soviética pondo o pé pesado em cima, etc., chega numa nação que está disfarçada num momento mais um momento ditatorial, populista, como é o tempo em que ele se instala, de Getúlio, etc., que não é qualquer ditadura, né? E como esse homem chega numa nação como o Brasil, produz o que produz, veria hoje, né, as mídias dispostas da forma que estão, as tendências da forma que estão selecionadas na prateleira do Mercadão. Como seria pensar Flúcia hoje, um pensador que não teme a textocracia, um pensador que não tem medo de uma pré-referenciação e explode, melhor dizendo, com um pensamento tão rico, tão extremamente viçoso como é o dele? Como seria visto Flúcia nesse momento, considerado esse contexto, complementando, se for o caso, o que foi colocado pelo nosso querido Will Boyer? Bom, Will, eu quero pegar no comecinho de sua fala, quando você fala da questão das citações. Na verdade, Flusser é alinhado à fenomenologia de Russell. E nos primeiros livros dele, ele faz referência a diversos autores com quem ele dialoga. E na medida da sua maturidade em termos desse pensamento, é que ele vai se despregando, né, da referência a esses autores para formular uma linha de pensamento mais autoral, digamos assim,
mas que ele de fato não nega essas referências, ele só se coloca com autonomia em relação a elas, né? Essa é de fato uma crítica que é feita a ele, com certeza, né? Mas que ele se coloca um pouco numa relação mais autônoma, dialogal, né, com esses autores. Tanto que ele tem um dos livros importantes dele, que é a Fenomenologia do Brasileiro, e que ele trabalha bem dentro dessa linha fenomenológica para fazer essa discussão. Tá? Então essa é uma, eu acho que é uma referência importante para nós pensarmos. A outra coisa, juntando, reunindo, né, a questão que você coloca e que o Will coloca, eu quero dizer assim que eu tenho o privilégio de ter nascido na roça, de ter tirado leite, ter tomado leite quentinho, com espuma, né? Depois eu cheguei na cidade e a gente começou a comprar leite de saquinho. Gente, que delícia que era tomar leite de saquinho, sabe? Ele era diferente do leite, né? Então, assim, essa coisa do industrializado, ele tem um sentido de sedução, né? Ele tem um poder de sedução aos nossos sentidos que é muito forte. E quem vem da pré-indústria, né? É absolutamente facilmente conquistado pelo novo que o industrializado propõe e pela diversificação, né? Porque o que marca para a indústria é uma certa rotina, uma certa mesmidade, né? Quer dizer, a gente faz sempre a coisa da mesma forma, né? Então, de repente, você chega numa loja e você tem uma diversidade de coisas que você não teria jamais se fosse você o próprio produtor, né? Então, na verdade, o que eu quero reiterar, da mesma forma como eu insisti tanto na questão da superficialidade, é que nessa condição não há necessariamente um efeito negativo, tá? Não é que haja um efeito negativo, há um outro modo de se relacionar com o mundo, tá? Então, a ideia do suco de laranja ser da caixinha Tanjal, né, é uma outra forma de eu me relacionar com o mundo que passa dentro dessa estrutura fragmentária da produção da vida, atomizada, né? E não mais das coisas alinhadas ou que eu tenho um conhecimento e uma familiaridade de todo esse procedimento. Essa é uma característica da sociedade capitalista, da sociedade de consumo, certo? Agora, dentro dessa estrutura e trazendo a questão da ditadura, não só da ditadura militar, nós não vivemos só uma ditadura militar, nós vivemos quantas formas de ditadura no Brasil e quantas formas de totalitarismo nós vivemos também, né? E aí, como que o pensamento de Flusser vai nos ajudar a pensar essas questões, né? Dentro dessa perspectiva é que entra isso que eu tinha colocado inicialmente, que ele trabalha com a ideia de suspensão das crenças, né? Ou de dúvida, eu vou dizer assim, a dúvida é a melhor companhia, que é de perguntar, mas é isso mesmo? E se não fosse assim? Qual é o meu papel dentro desse processo? Como é que nós tomamos parte disso? Isso que eu acredito que seja o meu papel é de fato o que eu estou cumprindo, né? Quer dizer, a dúvida como o ponto de partida para rompimento da situação de ingenuidade, de crença, né, de que as coisas são como são e são assim mesmo, né? Então, esse seria o ponto de partida, inclusive, para a nossa relação com os aparatos, com os aparelhos, sejam os aparelhos políticos, o aparelho do Estado, sejam os aparatos das imagens digitais, né? Me parece que Flusser é um autor extremamente instigante, ele não é absoluto, tem coisas que, em relação às quais a gente não concorda, duvida, questiona, né? Mas ele nos provoca a pergunta, né? E a condição de suspensão da crença. Me parece que essa é uma condição extremamente interessante, inclusive para que nós levemos como educadores, né? Como professores, no exercício de aprender conjuntamente, né? Que é de partirmos da pergunta
e não das convicções ou das certezas como ponte batida. Não sei se eu respondo as questões, mas enfim. Queridos, não sei quanto a vocês, mas eu particularmente aprendi muito e acumula-se em mim a gratidão por todos, uma missão de renascimento, quando o saber é um estado de questionar novamente e, diante das nossas dúvidas, não o discurso impositivo, mas o diálogo reiterado, que possamos fazê-lo mais e mais vezes, cada vez com novos olhares, com novas vozes em outros encontros. Sobre este, em particular, querida, muito obrigado pelas suas contribuições, que ultrapassam o instante e que vão, na internet, continuar a sua função de diálogo com os que virão. Suas palavras em despedida deste encontro de hoje. Eu quero, de novo, agradecer o convite, agradecer a paciência de cada um de vocês que me ouviu e que ficou aqui, e eu gostaria, de fato, de estabelecer esse espaço de conversa e diálogo e me colocar à disposição, para pensarmos juntos a nossa condição de sujeitos navegantes desse tempo contemporâneo em que se entrecruzam o tempo histórico, ahistórico, pós-histórico, pré-histórico, tudo naquilo que somos. Obrigada. Muito obrigado.